pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! O tema de hoje é dois ventres, falando, né, de os que servem a seus próprios ventres. Mas vou pedir-lhes que, para irmos ao Salmo 58, versos 3 ao 5. Se apartaram os ímpios desde a matriz. Você sabe que, desde o ventre da matriz, é que Deus nos escolheu? Diz em Isaías 46, e creio que por causa dos que não estavam, vamos ver os dois versos, para que você veja. Mas trate de... Eu recebo boa memória para você. E vai se lembrar da comparação, sim? Olha, os ímpios se apartaram desde a matriz, desviaram, falando mentira, desde que nasceram. Tem veneno como veneno de serpente, são como a áspide surda que fecha seu ouvido, que não ouve a voz dos que a encantam, por mais hábil que seja o encantador. Ou seja, há tipos de serpentes surdas. Não podem ser encantadas porque não ouvem. Então, essas pessoas são essas que você já fala da palavra, e às vezes são até chamadas cristãs. E você diz, olha, você mostra é que está escrito, ainda que seja, compare esse verso aqui. Quando nós dizemos a alguém que não há pecado, isso soa como um insulto. Como é que não há pecado? Eu conheço um montão de pecadores, incluindo a mim mesmo. O que eles não entendem é que diante de Deus, Deus apagou o pecado. Sim, para um há pecado, para outro, para todo mundo há pecado. O que a lei chamava pecado. Ao tirar a lei, pois não pode se assenhorear de ninguém, até mesmo do próprio pecador e ímpio, a lei não pode se assenhorear, porque o fim da lei é Cristo. Cristo pôs fim a isso. Então, naquilo que a Deus se refere, esse departamento que estava nos céus, que registrava pecado, esse departamento foi destruído. Ou seja, se você enviar uma carta, olha, eu vi fulano cometendo pecado, te devolvem a carta e dizem, não, esse escritório já não existe. Então aquele que pensar que há pecado hoje está equivocado. Os pregadores que dizem, se Cristo vier te achar em pecado, como é que vai te encontrar em algo que ele mesmo tirou do meio? Então, essa gente não tem ouvido, desde a matriz. E aí a mãe não pode fazer nada. Isso é doloroso, que uma mãe tenha um filho e que ele saia surdo, e não surdo, senão surdo em relação à palavra. Que você aí já não pode fazer nada. E Deus faz como quer, imagina Eva, a mãe de todos nós, como dizem, a primeira que teve o primeiro bebê. E que culpa tem ela que por seu ventre lhe saia um Caim e saia um Abel? Acaso isso é decisão dela? Não se pode. Então você tem que tratar com a verdade que Deus oferece. Nunca ponha sua opinião, busque a opinião de Deus, que é a melhor. Porque tem gente que dá muita opinião. Você fala com pessoas por aí, elas dizem, não, eu penso... Que, como são folgados, eu penso. E quem é você para pensar? Eu penso que isso deve ser assim, deve ser assado. Eu penso que Deus tem que salvar todos os bons e a todos os maus jogar no inferno. Disparate, você sabe que as pessoas falam porque vivem por lógica. Mas, desde o ventre, olha, esses que se apartam desde a matriz... Essa gente que se aparta, às vezes, são as melhores pessoas do mundo. São gente de respeito na sociedade, às vezes. Vai e fale a eles do Evangelho. E é uma pessoa relativamente boa. Agora, fala do Evangelho a um bandido por lá, quem saiba tenha se portado mal, e ele diz, graças, e recebe. Então qual é o melhor para Deus? Aquele que creu.
porque é de fé. Vamos a Isaías 46, para que você note a diferença dos que se separam desde a matriz. E eu nunca me canso de ver esses versos, eu espero que você tampouco se canse. Ao contrário, né? Você memoriza, e isso faz memorizar. Isaías 46, verso 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos por mim desde o ventre. Os que sois conduzidos desde onde? E o que diz do ímpio? Como é que dizia o outro verso? Diz, se desviam os ímpios desde a matriz. E esses aí são conduzidos. Quer dizer que Deus faz acepção de pessoas. Vai, diga isso a um religioso, que Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas entre essas duas sementes. Com os seus é diferente. Mas com a semente do diabo aí você vê com isso grande separação. Então, veja como diz, vamos ao Salmo 58 de novo, por favor, versos 1 e 2. Veja como é a mente dessas pessoas. Porque o verso 3, do 3 ao 5, identificam que o ímpio é separado desde o ventre, porque está identificando quem são eles. Mas esta é a conduta quando são grandes. Olha aí. Ó congregação, pronunciais em verdade justiça? Julgais retamente, filhos dos homens? Antes, no coração, maquinais iniquidades. Está falando de quê? De South Beach ou de uma congregação? Põe o verso 1 de novo. Olha, está falando é com a igreja. Que entra, essa gente que vive na igreja. Esse padreco aí, que esse padrezinho que você quer muito, esse padreco que anda com essa cruz aí pendurada, é isso aí, é na congregação. Ele julga corretamente? Tem o evangelho aberto? Não. Então, ó congregação, hello. Não está dizendo, ó Sodoma e Gomorra, não. É ó congregação. É aí onde essa gente está. Por isso é que esse ministério tem que seguir adiante, destapando todas essas congregações. Temos que fazer isso, se não fizermos, até agora ninguém fez, pois nós somos quem temos que destapar isso. Ó congregação de avivamento, ó congregação dos últimos dias, congregação do Monte Sinai. Estão cheios por aí, em Miami, onde quiser, onde você for tem um quiosquezinho desse. E entra aí para que você veja o que eles falam. Ali você não vai escutar evangelho, não. E diz, e uma pergunta, pronunciais em verdade justiça? É justo isso que você está pregando? Julgais retamente, filhos dos homens, antes no coração, na mente, maquinais quê? Fazeis pesar a violência de vossas mãos na terra. Logo diz, se apartaram os ímpios da matriz, logo os identifica. Por que são assim? Porque desde a matriz são separados para a maldade. Eu quisera que fossem menos, mas parece que são muitos. Parece que há muitos ímpios. Parece que há muito... Bom, essas congregações abundam. O Senhor veio foi para isso. Aclarar o oculto das trevas. O que é aclarar o oculto das trevas? A ignorância que há na mente. E qual é o meu trabalho? Aclarar. Sim, o que eu faço é que te aclaro. Estou te dizendo que nas congregações tem gente ímpia. Isso é o que eu estou te aclarando. Eu estou mediando. Dizendo a você, nem tudo que brilha é ouro. E dizem por aí, todos os caminhos de Deus te conduzem ao mesmo lugar. Ao contrário, eu diria que todos os caminhos que há por aí conduzem a Roma. Aí sim que chegam. Mas a Deus não. Deus tem um só caminho.
Sim, é uma porta. Uma vez ele disse, eu sou a porta. Jesus disse, porque havia muitas outras portinhas naquele tempo. E hoje torna e diz, esta é minha porta, o ministério crescendo em graça. Esta é a porta. Eu te digo porque, olha, por aí tem um montão de ministérios, agora são até ministérios de graça. Sim, porque tudo se copia. Sai um celular novo, então vem a outra companhia, a outra. Sai uma cola tal, e tá a Coca-Cola, outra cola, né? Tudo se copia. Tudo se copia. Pois agora a graça é ministérios de graça. Ministérios internacionais de graça, ministérios apostólicos de graça. E agora que tem ministério de graça, agora não estão de acordo conosco. Quando eles aprendem de nós. Mas então eles dizem, peraí, vamos fazer uma mudancinha nesse telefone celular, nesse aparelho. É a mesma coisa. O que acontece é que o motor desse carro, pois, tem 2 cilindros mais, ou eu não sei o que mais, mas é a mesma coisa. Pois então eles, para que seu produto brilhe diferente deste produto, fazem umas mudançazinhas. Não sabem que um pouquinho de fermento danifica toda a massa. Aqui não se pode fazer. Aqui ou estás comigo ou não estás com ninguém. Eu tenho que falar assim. Tenho visto que aquele que não está comigo não está em nada. Melhor que vá lá para a lei, a desenhar por lá, porque é que esse é o caminho que Deus estabeleceu. O Evangelho, eu nunca havia visto ninguém pregar o que eu prego. Nunca. Nem inglês, nem espanhol, nem outros idiomas. Tenho perguntado e não, eles dizem. Então, esta semente não entende. Por mais que tu explique. Diz que, por mais hábil que seja o encantador, pega a sua flautinha e põe aí, e a serpente começa a dançar e ele e põe música e a serpente o que faz é buscando uma forma de picá-lo. Dançar ela não dança. Agora, há outras serpentes que são encantadas. Por quê? Parece que se deixam levar pela melodia, sabe? Mas esta, ele fica tocando e os lábios já estão cansados. Eu não sei o que está acontecendo com essa serpente. Porque, olha, que nós explicamos isso detidamente às pessoas. Note que nós evadimos o grito. E nós não somos como esses pregadores que... Vocês têm visto, não sei se você já notou, que eles leem um verso da Bíblia e dizem... Assim diz o Senhor, dizem aí, e começam, e e passam 45 minutos dando bronca nas pessoas, e não dão um verso bíblico. E nós aqui, com calma, temos até esse telão aqui para que leias, porque se esqueceu a Bíblia, sabe? Para que esquadrinhes, que vejas, que tenhas evidência, para fazer justiça. Isso não me afeta. Essa pergunta que foi feita, ó congregação, vocês fazem justiça? A mim, essa pergunta, claro que eu faço justiça, eu estou dizendo a verdade. Mas eles não podem fazer isso. Então, veja o que diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é segunda de Coríntios, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Os únicos que falavam assim, primeira de Pedro, porque era de Pedro. Primeira de João, porque era João escrevendo. Não era Deus, era João escrevendo. Veja como diz. Olha, que lindo é isso. Olha, somente a semente de Deus pode fazer isso, aquele que é honesto. Verdade? Quando há honestidade, você procura e você diz, não, quem está mal sou eu, é verdade. Ainda que te dou um pouquinho, você disfarça um pouquinho. Não, mas espera aí, verdade, fui eu. Tem gente que isso é difícil aceitar culpa, porque, por razões pessoais, né?
Mas diz aí, examinai-vos a vós mesmos. Não vá se confessar lá com o sacerdote. É tu mesmo. E não tem que me ligar nem ligar ninguém. Você não tem habilidade para se examinar. Você não pode se sentar aí com tuas calças bem postas e saias. Deixa eu me examinar bem. Quando a mim me dizem, a ti não te dá vergonha de enganar tanta gente? Eu digo, peraí, uma das duas. Ou eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal. Não há meio termo. Isso por aí como os pregadores do balance. Não, José Luiz tem razão, mas está desbalanceado. Tem que ter um balance. E o que é um balance? Um balance é que não há pecado, mas não diga de todo, porque tem gente que pode abusar. Mas qual é a verdade? Não, a verdade é que não há. Pois, então, vamos dizer que não há. E se alguém que abusou, que abuse. E se diz a você, você abusou. Se diz até cantando. Eu sou extremista. Aqui, todo o ministério, nós somos extremistas. Nós não somos balanceados. Nós somos extremistas em tudo. Se isso é verdade, pois é verdade. E vamos meter a mão, falar e esquadrinhar. Diz, examinai-vos. Isso sim que está poderoso. Isso te saca da cadeira assim. Não está bem hoje? Não fique ninguém em pé agora, porque senão vão pensar que você pegou isso para o lado pessoal. Assim que se você ia para o banheiro, aguenta um pouquinho, senão vão pensar mal de você agora. Examinai-vos a vós mesmos se estáis em quê? Provai-vos a vós mesmos, ou não conheceis a vós mesmos que Jesus está ao lado de vós? Aonde? Se tu me dizes, apóstolo, te espero aqui ao lado do meu carro. Ok. Apóstolo, te espero em... Onde você está? Dentro. É isso que significa isso. Que Jesus Cristo não está ao teu lado. Não, que o Senhor vai ao meu lado. O Senhor é meu copiloto. O Senhor é meu ajudador. É o quê? Não, que o Senhor te acompanhe. Me acompanhe? Ele não tem que me acompanhar. Ele está dentro de mim. Eu estou sempre acompanhado. Que Jesus Cristo está em vós. Então uma pergunta, olha. A menos que estejais reprovados. Você sabe o que é reprovado? Controle de qualidade. Controle de qualidade. Essas lojinhas que às vezes nós vamos, que a camisa está barata, então na marca diz desqualificado. E você olha e só se nota de um avião. Você nota que tem uma linha ali fora. Os sapatos, né? A fábrica de sapatos, que você vê um homem que começa a separar os sapatos, é a mesma coisa. Esse para aqui, esse para lá, esse para cá, esse para lá. Então, esse aqui vai lá para... e esse outro... Agora, esse aqui te cobra o dobro e estes foram reprovados. Mas, às vezes, é uma costura mínima. Uma costura mínima. Que se você se parar, né, diante de uma pessoa vesga, ela não nota. Isso às vezes não se nota. Agora, tem gente que gosta da... Não, eu quero primeira qualidade. Vamos ver de novo. Veja como está lindo aí. O 5. Memoriza-o. Segunda carta aos Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos. Sabe que quando me acusam de enganar ou não enganar, eu me examinei. Eu tenho tido companheiros do sistema que foram me visitar com boas intenções. Então me disseram, olha, José Luiz, possível, rapaz, que você esteja contra a corrente e agora diga que tem a verdade. E qual é o problema de ter a verdade? Não se pode ter a verdade?
Não, a verdade está repartidinha, assim, né? Porque Deus, para nos manter humildes, dá um pedacinho aquele, outro ali, outro ali. E eu disse, rapaz, mas qual é a ideia? Se a mesma palavra diz, conhecereis não parte, conhecereis a verdade, e esta te faz livre. Mas, então, tenho tido ministros que foram e iam, né? Não se atrevem nem a se aproximar, mas ao princípio eles vinham e me diziam, rapaz, nós te queremos muito. E eu a vocês também. É que você está nos afastando por causa disso. Não, eu penso que estou me aproximando. Quem está longe são vocês. Agora, mostra-me honestamente, eu quero examinar-me bem. Mostre-me em que estou mal. Diga-me uma só e nada mais. Não, rapaz, não é isso, é que olha, que tem que... Bom, mas se não me mostrar, como é que vai me dizer que eu estou mal e depois não me mostra por quê? Eu tenho que aceitar que estou mal? Não, é porque eu estou sentindo. Não, sinto não. Fala-me claro. Digo, os que têm a habilidade de examinar-se quando tu te examinas. Pois, examinando-te é que você segue adiante. Eu tenho me examinado e tenho visto que foi revelado a minha verdade, e eu falo verdade por meus lábios. Única, absolutamente a verdade. Em mim não há mentira. Debilidade é outra coisa, mas mentira, não. Em mim não. Mentira não há. E mais, eu agora mesmo dou o meu Rolex aqui àquele que me provar que eu estou em mentira. E depois me corrijo. Mas tens que encontrar uma mentira que eu te ensinei. Eu te dou até o carro. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, 2. Capítulo 2, verso 14. Sabe o bem que a pessoa se sente quando sabe que anda na verdade? Mas a Deus, graças. Você pôs segunda. Até que eu gosto desse. Vamos ler e depois põe a primeira. O qual sempre, quantas vezes, te leva em triunfo? Essa é a marca do nosso carro, triunfo. Bom, então agora vamos a 1 aos Coríntios. Eu disse segunda, é? Bom, por que não? É 1, capítulo 2, verso 14. Veja o que diz aí. Mas o homem... pai, é que está o problema. O homem natural não percebe. Pai, ele não vê nada, está cego. E se for pastor, pobrezinho, não sabe o que ele espera. Não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Porque para ele, imagina, diz ele que não há pecado, que não há diabo. Isso é loucura para ele. Por isso briga contigo. Porque é um pastor natural. E não as pode entender. Não pode entender. Não é que não queira, é que não pode. Você está exigindo teu cão que fale. Ele pode fazer 1000 macaquices, mas falar ele não pode. Ele simplesmente não pode. Esse pastor é um animal. De fato, a versão original diz o homem animal. O que acontece é que essa aí é revisada. Que por causa do insultante, que é chamar alguém de animal, foi modificada e puseram homem natural. Mas a versão antiga, eu tenho várias versões que dizem, e até em inglês, o homem animal, animal. E diz, porque para ele são loucura, não pode entendê-las, porque se discernem como. Agora, em câmbio, note o espiritual, julga todas as coisas,
mas ele não é julgado por ninguém. Quando tu julgas espiritualmente, ninguém pode te julgar, porque é no espírito, e em espírito com outro espírito coordenam. Ah, é verdade, sim. É assim como tu dizes, mas o homem natural não entende. Agora, quantos animais haverá em tua casa? Digo, quantos homens naturais haverá em tua casa? Animais com duas patas, bem vestidos, educados, doutores, advogados. Mas não entendem. Agora, vou te dizer uma coisa. Se tu entendes, tu és um bem-aventurado. Se tu entendes, tu és uma bela pessoa. Porque tu és separado desde o ventre, está sendo conduzido, tu és amado por papai. Sim, você sempre terá isso aí. Sim, o espiritual é que tem a mente de Cristo. Aí disse, verdade? Vamos continuar lendo. Porque quem conheceu a mente do Senhor, quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. A mente de quem? Porque neste ministério se funciona como base a nível mundial e aqui não são feitas reuniões para tomar decisões. Aqui não há uma junta dessa que se reuniu a junta para aprovar o quê? Você sabe por quê? Porque a mente de Cristo é a minha mente. E é a mesma mente que tu tens. Então, os que temos a mente de Cristo, imediatamente, olha, nesse ministério há pessoas, em uma medida que diz, apóstolo, olha, desde que eu estou aí, eu não tenho nenhuma pergunta. Você diz e aí já. É que você, agora, essa pessoa que sempre estão em mente de laboratório, isso e aquilo, isso, o quê? Que não tem a mente de Cristo? Porque isso se explica tão fácil, eu não entendo como alguém pode ter dificuldade com isso. Não me explico? Claro que me explico, mas que tem a mente natural, é um animal. Em estado animal. A única coisa que fala é um animal que fala. Sabe somar, diminuir, sabe dirigir o carro, mas é um animal. Olha, que informação temos aqui, hein? Agora, se tu tens a mente de Cristo, mente sinônimo espírito, espírito, e se tens o espírito de Cristo, tu és os que sois separados desde a matriz, você está sendo conduzido, e quando tu morres, a mente de Cristo não morre, porque esse é o espírito de Cristo. E esse espírito tem a habilidade de cambiar simplesmente de um estado terrenal, você vai a um estado espiritual, onde existe uma cidade grandíssima de espíritos, que tu não os vê, mas que estão atualmente em plena atividade, e estão nos escutando agora mesmo. De fato, essa aqui é a igreja favorita deles, imagina. Eles escutam isto. E terei evidências disso? Olha, Paulo diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas conheço um homem em Cristo que subiu ao terceiro céu, ao paraíso, e escutou umas coisas maravilhosas. Aí foi onde eu fui levado para este ministério, a este lugar maravilhoso, que por causa de meu corpo, minha roupa humana, não me permitia. Eu estava louquinho para dar umas voltinhas assim, olhar, mas era só aí, direto aí. Mas é um lugar maravilhoso. Tudo que eu pude ver, até onde pude ver, era um lugar maravilhoso. Tudo era perfeito, tudo que eu vi. O único é que eu não fui ali olhar, eu fui ali escutar. E dali nasceu este ministério. Isso é o mais maravilhoso que me aconteceu. Que eu era um animal desses pastores, um animal batista, eu era.
Que ridículo! Olha, e entre os pastores batistas, era um dos melhorzinhos. E que ridículo! Melhor eu me dar um tiro antes de tornar uma igreja dessa. Eu não entendo gente que vai embora daqui. Eu tenho ouvido de gente que saiu daqui. Para onde foi? Para o catolicismo. Catolicismo? E aonde foi? Não, ele foi lá para aquela igreja pentecostal, saltar e falar línguas. Eu te digo, antes de algo assim, é melhor dar um tiro em mim mesmo. Não vale a pena viver. Ir a um cercado de animais desses pentecostais, isso é um cerco de animais, um cercado. Aí sim que está aí cheio de animais, está que sobra os animais ali gritando, pulando e... Eu te digo, Uau! Eu vou te dizer uma coisa. Eu não estudava muito Bíblia antes, nunca, porque eu vinha de uma vida tão turbada que eu tratava de ler um capítulo e... li o primeiro e quando ia no segundo, tinha que voltar ao primeiro, porque não coordenava. Hello, parece que eu estou comunicando com... parece com a tua própria experiência. Eu nunca li um livro na minha vida, imagina. Minha mente foi guardada virgem. Nunca pude ler um livro, nunca. E a Bíblia, eu nunca li. Tem gente que diz, eu li 4 vezes, e eu nenhuma. Eu tenho lido bastante, conheço a estrutura, sabe? Mas lê-la assim, capítulo por capítulo, como essas sociedades bíblicas fazem, que te dizem aí um capítulo diariamente. Uma estupidez, um capítulo diariamente. Quando chega no fim do ano, você esqueceu dos outros meses todos? A Bíblia não se estuda assim, a Bíblia se estuda por temas. Como estudamos aqui, é assim que se estuda a Bíblia. Mas eu não podia. Então, pois, eu era um pastor de versos bíblicos. Bom, o Salmo lá disse, e em Coríntios eu li, então dizia que li Tiago, Pedro, João, Apocalipse, uma mistura. E eu era assim. Agora, veja, porque isso é o que marca esse ministério, que eu não conhecendo, de repente, no outro dia me levanto e sou um teólogo. Como é que você pode explicar que eu seja um ignorante nas Escrituras e, de repente, no dia seguinte, eu saio com umas profundidades que eu dizia às pessoas e as pessoas... Quem te ensinou isso? Imagina, se era o próprio Jesus Cristo falando. E, pois, a vida desse ministério é assim, conduzida pelo próprio Senhor. Aqui o Rosselui de Jesus não cumpre nenhum papel. Por isso, quando me dão reconhecimentos, eu não encontro nem, eu digo, traga-me terra, porque eu não fiz nada. Imagina, isso aqui, essa gente que tem problema com Jesus Cristo homem, esse tema, explica isso tão facilmente. Assim que esses que foram embora daqui, que foram, o quê? A que hora fechava a fábrica? 5? E foram embora às 4h55, faltavam 5 minutos. E perderam todo o salário do dia de trabalho, toda a recompensa por um tema que depois... Tão fáceis que são esses temas. Bem abençoados, que gozo tem sido estar com vocês. Tem sido um gozo. Bem, abençoados, vamos estar em pé e vamos cantar aí.